Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos. Eu estou aqui no canal Caminhos de Cura, que tem o objetivo principal traduzir com uma linguagem clara, simples e objetiva, prática, o conhecimento médico e espiritual e a sua integração, tentando de maneira humilde e de maneira contínua fazer a união entre a ciência, a saúde e a espiritualidade sob a base da doutrina espírita, que é o grande cristianismo redivivo, ou seja, a base de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu venho falado, todas as verdades, todas as buscas, elas têm um viés, elas têm um sentido primordial por baixo de tudo. Cada ciência filosófica, cada ciência política, cada padrão religioso tem uma base. E essa é a base deles, é a verdade deles. Nessa verdade, nessa narrativa, as pessoas constroem as suas construções sociais, de civilização, religiosas, de ideias, e por aí vai. Neste universo, esse universo material, esse é um universo infinito. Vocês já devem ter se dado conta disso, não é verdade? O nosso universo ele é infinito. Se a gente for pegar uma nave e procurar o centro do universo, não tem. Nós estamos realmente vivendo num universo infinito. Nós estamos vivendo num lugar que tem o tempo infinito. A gente não sabe quando começou, quando vai acabar. Nós temos o infinito da matemática. Nós temos infinitas possibilidades de ideias e raciocínios. Nós temos uma variabilidade quase gigantesca, infinita de seres vivos, não é verdade? Planetas, sóis, galáxias, matéria, tudo é infinito, tudo é variado e tudo é abundante. Assim são as ideias, assim são as religiões, assim são os pensamentos. Neste mundo, que nós já estamos com mais de 8 bilhões de pessoas, eu garanto para vocês que essas 8 bilhões de pessoas pensam um pouquinho diferente uma da outra. Nenhuma delas pensa igual. Elas podem pensar parecido, às vezes podem participar de um certo grupo religioso similar, mas no fundo as variações do entendimento elas são únicas, assim como a nossa impressão digital. Por mais que a gente sejamos parecidos, todos temos uma certa individualidade. E é nessa individualidade que a gente vai trazer a originalidade do universo. Por isso, querido, a nossa base é Jesus. E as nossas construções de raciocínio filosóficas e científicas neste canal e comigo serão com a base do Evangelho de Jesus. Será na busca do entendimento de uma comunhão da gente, deste mundo, com o nosso Deus eterno. Este é a nossa premissa, este é o nosso fundamento. Se nós temos a base e o fundamento, a gente constrói o que a gente quiser em cima. Então, eu nunca vou fugir de Deus. Eu nunca vou fugir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu nunca vou fugir da estrutura da espiritualidade, da doutrina espírita, porque são as bases que a gente vai colocando para fazer o nosso pensamento. Eu não sei como será o futuro, mas eu vou citar novamente Chico. Sem Jesus, geralmente as ideias e as filosofias e as sociedades mais cedo ou mais tarde entram em perturbação e colapso. Jesus sustenta, Jesus mantém e Jesus vence. Então nós vamos falar hoje sobre Deus. E como é que a gente pode falar sobre Deus? Eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que prova a existência da vida fora do corpo, que é as experiências de quase morte. As experiências de quase morte, elas são muito interessantes, porque elas demonstram experiências das pessoas que tiveram paradas cardíacas, paradas respiratórias, paradas neurológicas, coma,
e que seria impossível delas, com um organismo colapsado, terem as percepções que elas tiveram. Então mostra que as percepções que nós temos, elas não vêm, elas podem vir do corpo, mas na verdade a origem dela é da nossa alma, é do nosso espírito que está encarnado. E é isso que é muito bonito de ver. Eu vou citar para vocês um artigo de experiências de quase morte, que foi escrito por von Lommel em 2001. E ele escreveu esse livro, esse artigo, e publicou na revista de maior prestígio da Europa, que chama-se Lancet, que é a pesquisa, que é uma revista científica de alta credibilidade. Isso demonstra que o estudo dele foi muito sério e que a experiência de quase morte é algo que precisa ser estudado e respeitado. Se até a revista científica materialista publica, como nós espiritualistas não temos que ter contato e estudar isso também, não é verdade? Então eu vou citar esse estudo. Então von Lommel, em 2001, lá na Holanda, ele é holandês, ele fez um estudo de mais de 300 pacientes que tiveram experiências de quase morte, que foram pessoas que tiveram parada cardiorrespiratória ou outras doenças que levaram à parada cardíaca e depois foram reanimados. Ele, nesse estudo, ele foi e fez uma entrevista criteriosa em todos esses pacientes que sobreviveram a essas experiências. O que ele descobriu? Ele descobriu coisas interessantíssimas, experiências que esses pacientes tiveram que eram impossíveis de eles souberem, de eles entenderem, porque eles estavam com o corpo parado, eles estavam com o coração parado, com o cérebro, os olhos, os ouvidos não estavam funcionando. Então, algo ou além, esse sobrenatural, interviu e fez com que eles tivessem essa percepção. Foi publicado em 2001 e pegou esses pacientes, mais de 300 pacientes, de 1988 a 1992. Isso está publicado, é só vocês buscarem na internet que vocês vão encontrar esse estudo, tá bom? O que ele falou? Eu vou citar um caso específico, que foi um caso muito interessante que o Dr. Alexander, do NUPS, que é um grupo de estudos em Juiz de Fora sobre ciência e espiritualidade, citou no podcast dele, e eu vou puxar para mim também, porque eu achei muito válido a explicação dele. O Dr. Alexander, que é um psiquiatra, que é um dos grandes líderes da espiritualidade e da ciência aqui da AME Brasil e AME São Paulo, um exemplo para todos nós de dedicação e esforço dessa comunhão. Então ele citou um caso que é o seguinte: um senhor, esse senhor ele estava andando na rua e teve um ataque cardíaco e teve uma parada cardíaca. E ele foi levado prontamente ao hospital, e lá no hospital ele começou a reanimação, lá na própria ambulância, no trajeto ele foi sendo reanimado, e quando ele chegou no hospital, os caras fizeram todo o preparo, abriram ele, colocaram todas as acessos, né? Começaram a fazer a reanimação, e depois de muitos minutos ali, depois de muito esforço, este paciente que tinha tido uma parada cardíaca foi reanimado. Durante esse processo de parada, o médico e o enfermeiro observaram que esse paciente estava em midríase paralítica. O que é isso? Midríase paralítica é quando a pupila está dilatada e ela não responde à luz. Isso é um sinal muito claro de que a luz que está entrando pelos olhos não está sendo processada pelo cérebro. Ou seja, o cérebro parou de funcionar na sua região mais primordial, que é o tronco cerebral. Quando não tem oxigênio ali e o tronco cerebral não funciona, o batimento cardíaco para, a respiração para, o controle regulatório da temperatura param e as pupilas param. Então, ou seja, as funções mais básicas humanas param de funcionar. É como se fosse uma morte clínica. Ele tem uma parada total de funcionamento corporal. Isso prova ali que naquele momento aquele paciente não estava recebendo luz, não estava recebendo informação. Se ele não estava recebendo informação do tronco cerebral, ele também não tem como receber informação do córtex, dos lobos
né? Ou seja, ele não tinha condições de estar ouvindo também, ele também não tinha condições de estar raciocinando. E ele ficou lá aqueles minutos todos em reanimação e ele foi reanimado e foi para o quarto. O enfermeiro que ajudou na reanimação foi depois visitá-lo e o paciente lá em recuperação agradecendo ele, e aí o paciente comenta com ele: olha, eu queria agradecer você por ter ficado junto com o médico, me ajudado na reanimação, e eu queria te dizer que a minha dentadura que você pegou e tirou de mim, você guardou num carrinho que fica ali na emergência de parada, que tem uns potes na frente, em cima, e está na tal gaveta, tal cantinho da gaveta que eu vi que você colocou. Aí o enfermeiro já arregalou o olho e falou: nossa, como é que o senhor sabe disso? Porque nem eu me lembrava disso, tanto é que a gente achou que o senhor veio sem a dentadura e você estava sem a dentadura e nós estávamos procurando a tua dentadura, achando que tinha sido extraviada durante a viagem, durante o trajeto, ou a parada cardíaca podia ter saído da boca. E o paciente: não, você tirou e guardou ali e depois esqueceu. E o enfermeiro: nossa, vou lá. Foi lá, abriu o carrinho e encontrou a dentadura do senhor e devolveu a ele, e ele ficou abismado. Nossa, esse senhor realmente percebeu algo ali, né, naquele momento. E impossível de ele estar percebendo, mas o senhor falava que ele estava pairando acima do corpo, vendo o enfermeiro, o médico e os outros técnicos trabalhando ali com ele na reanimação, tá? Outra coisa interessante que este paciente refere é que demorou muitos minutos, se não me engano mais de 20 minutos, o processo de reanimação dele. E depois de muitos minutos, o médico que estava em reanimação falou: olha, eu estou cansado, eu acho que esse senhor não tem solução, eu vou parar de reanimar. E ele, em espírito, olhando, falando: não, vai que tu vai conseguir, continua que eu estou aqui e eu quero voltar a ficar vivo. E o médico continuou e ele incorporou ali depois, reanimou e viveu. E o médico, ele comenta isso para o enfermeiro e comenta para o médico, e o médico fala: olha, realmente eu comentei que eu estava cansado, que eu estava pensando em parar, e depois a gente insistiu mais um pouco. E o paciente: olha, graças a Deus que você insistiu, eu estava ansioso vendo todos os pormenores do processo de reanimação. Isso prova de uma maneira muito clara de que os olhos, os ouvidos e o raciocínio daquele senhor não estavam no corpo. Então, quem escuta não é o ouvido. Quem vê não é o olho. E quem pensa e raciocina e tem as memórias não é o cérebro. Existem muitas teorias. André Luiz trouxe aquela realidade espiritual extremamente detalhada e profunda do funcionamento orgânico em comunhão com a parte espiritual, e ele fala mais ou menos que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso cérebro são simplesmente antenas de captação para uma retransmissão para o nosso espírito. Assim como é o médium. O médium, ele vê, ele escuta, ele fala, ele lembra de coisas que não estão no cérebro dele, simplesmente por uma ressonância com um outro espírito, com uma outra ideia, com uma outra frequência. Então, nós nada mais somos que antenas e canais de comunicação da parte material com o nosso corpo. Nós somos como se fosse um grande escafandro de mergulhadores antigos, né? Em que o mergulhador entra dentro daquele escafandro, que é aquela roupa, né, bem pesada para ir lá para o fundo do mar, e ele por dentro ele consegue ver porque tem os canais para ele poder ver. Na verdade, a gente enxerga com o espírito, a gente escuta com o espírito, a gente raciocina e tem as nossas memórias com o nosso espírito, até muito mais, de maneira mais vívida e mais profunda e mais clara, como esses pacientes referem, que quando eles estão em experiência de quase morte, eles escutam muito bem, eles enxergam muito bem, o raciocínio deles é leve, eles se sentem leves, pensando bem, se sentindo maravilhosamente bem, a maioria deles, e muitos extremamente extasiados de estarem naquela situação livre do escafandro, do corpo denso.
Ou seja, existem provas que mostram que nós não somos daqui, que nós estamos revestidos dessa obscura e opaca matéria para termos nossas experiências aqui neste mundo. E que assim que as funções desse corpo pararem de funcionar, nós vamos nos libertar dela e vamos para a nossa realidade espiritual. Isso por si só esse caso, mas não é só esse, existem inúmeras publicações, inúmeros trabalhos, centenas de milhares de médiuns comentando sobre o mundo espiritual, mas somente esse caso é para dar um consolo para nós. A vida continua, o corpo é uma veste, o nosso espírito é imortal e nós somos almas eternas que estão em uma experiência material. Tenhamos fé e confiança. E nesse sopro rápido, que é uma vida, André Luiz diz que um século é um dia. A vida na Terra é um sopro. E que nesse sopro, nesse tempo curtíssimo, a gente possa exercitar de maneira profunda todas as experiências espirituais que a gente busca aqui. E geralmente são experiências metafísicas, paciência, resignação, fé, determinação, disciplina, amor, entendimento. Vamos aparar as nossas arestas e no momento da nossa morte realmente nos libertarmos das amarras deste mundo e irmos mais leves e felizes rumo a Deus e rumo ao reino de Jesus que Ele já preparou para nós já fazem mais de 2000 anos. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e que assim seja.